Falamos primeiro de encalado, porque, como eu disse na resposta aos colegas, esta prática ela é muito importante porque normalmente ela condiciona a boa resposta aos fertilizantes minerais, fornecedores de nitrogênio, de fósforo, de potássio, etc. Né? Então, primeiro falamos da calagem. Bom, então nós temos 4 perguntas centrais, perguntas chaves para nortear um programa bem feito de fertilização e manejo nutricional. Perguntas simples. A primeira pergunta: que nutriente eu devo aplicar ao solo? Ou quais são os nutrientes? Será um apenas ou mais de um? Segunda pergunta: qual a dose? Qual a dose desse nutriente? Chego à conclusão, por exemplo, que eu devo aplicar fósforo e potássio. Aí eu preciso agora saber qual a dose de fósforo, qual a dose de potássio. A resposta a essas 2 primeiras perguntas, as respostas dependem da produtividade que eu desejo obter. Eu não concebo, o professor Júlio Neves não concebe fertilizar sem ter noção da meta de produtividade ou de produção. Primeiro ponto. Tá? Então, depois eu preciso considerar qual é a eficiência nutricional do material genético, do cultivo com que eu vou trabalhar. A eficiência nutricional aqui está sendo pensada de uma maneira muito prática. Nós sabemos que a eficiência nutricional em plantas envolve a eficiência de absorção do nutriente pela planta e a eficiência de utilização. Então, numa aula clássica, eu ensino assim. Agora, aqui para fins aplicados, a eficiência nutricional está sendo dada por uma relação muito simples. Quantos quilos de grãos de soja, quantos quilos de milho, quantas toneladas de madeira de eucalipto, quantos quilos de frutos de café eu consigo produzir por cada quilo de nitrogênio, por cada quilo de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio e assim para todos os demais nutrientes que eu coloco nesta planta. É como se fosse uma taxa de conversão entre a quantidade do nutriente absorvido e a produção obtida. É claro que não é o nutriente mineral em si, que se converte em produção. A produção de uma planta, o seu crescimento, produção, produtividade, são consequências da fotossíntese, do carbono obtido, né? Então, observem, o que vira crescimento é carbono, só que o desempenho, a performance fotossintética depende também de eu atender a certos níveis adequados de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, de enxofre, de cobre, ferro, zinco, manganês e boro. Essa é a visão correta. Então, eu preciso também considerar que eu vou ter o meu cultivo no solo, e este solo tem nutrientes muitas vezes. Eu preciso considerar qual é o aporte, o suministro de nutrientes que aquele solo é capaz de passar para a planta, de contribuir para a planta. Eu vou fazer um grande balanço entre o requerimento nutricional
para a obtenção daquela meta de produtividade, de produção e o suprimento do nutriente pelo solo. Esse é considerado os modelos mais atuais. Eu não preciso montar experimentos para usar essa lógica. Para vocês terem uma ideia, já tem quase 40 anos que a maior empresa florestal do Brasil, atualmente a Suzano, mas já desde a época da Aracruz Celulose, que está hoje dentro da Suzano, e toda a fertilização dos seus, hoje, mais de 1 milhão de bosques de eucalipto é feita por essa lógica que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, se isso não funcionasse, eles já teriam abandonado disso há muito tempo. Esse é o modelo ideal, democrático, porque na área florestal, com culturas perenes, o tempo necessário para a gente obter os resultados é muito grande. Eu tenho que cortar caminho. E aqui vocês vão perceber que tem toda uma lógica para nós chegarmos na dose que é recomendada. E eu preciso também considerar que, quando eu faço o corte das árvores, a colheita das culturas, muitas das vezes eu deixo resíduos da vegetação na área. E nesses resíduos há nutrientes minerais. Então eu preciso considerar a contribuição dos resíduos da colheita. Bom, só que responder a essas duas primeiras questões não resolve. Nós temos que ir além. Então, o que confere qualidade a um programa de fertilização é muito também responder a essa questão: como aplicar o nutriente? Em que posição aplicar na área como um todo, aplicar nas linhas, nos sulcos de plantio, aplicar em tiras ou faixas? Depende do nutriente, muitas vezes. Qual o momento que o nutriente deve ser aplicado? Todo ele, por ocasião do plantio, parte no plantio, parte em cobertura, nas fertilizações de mantenimento. Como seria, né? Qual a fonte fertilizante? Eu tenho muitas opções para fornecer nitrógeno, fósforo, menos para potássio, mas há algumas, e assim para outros nutrientes. Qual fonte eu devo usar? São todas iguais? Não, não são todas iguais, né? E eu preciso também responder à quarta questão: qual o custo de tudo isto? A que custo? E não apenas o custo econômico. Porque se eu responder bem as duas primeiras questões e ajustar bem posicionamento, momento, fonte, eu já estou contribuindo para ter uma fertilização otimizada, inclusive economicamente. Mas no mundo atual, nós não podemos pensar só numa visão produtivista. Nós precisamos pensar na qualidade biológica do produto, seja café, soja, milho, algodão, madeira de eucalipto. Então, a qualidade do produto. Hoje em dia, os mercados consumidores, eles remuneram o produtor também pela qualidade. No Brasil já está acontecendo isso. Não era assim há 20 anos atrás, hoje já é. Eu preciso também pensar no custo de tudo isso sobre a qualidade do solo.
Qualidade física, qualidade química, qualidade biológica do solo. E eu preciso pensar na qualidade do ambiente como um todo, que inclui qualidade de água. E a qualidade da água tem muita relação íntima, próxima com a qualidade do solo. Então, vejam, tudo isso considerado, eu estou diante de sistemas de alta sustentabilidade, dentro de um contexto também de economia circular, que é o que se busca hoje. Então, no Brasil, né, o país Brasil deve muito a muitas pessoas que contribuíram para o Brasil ser o que é hoje em termos de agricultura, em termos de florestas, né, em termos de bosques plantados. Como que nós fazemos a resposta às duas primeiras questões? Que nutriente aplicar e a que doses? Tradicionalmente, pelo uso das famosas tablas, desses sistemas. Esse é o de Minas Gerais, esse segundo, o sistema de São Paulo, esse daqui, o sistema do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa aqui é a versão eletrônica do sistema de São Paulo, aqui o prédio principal do Instituto Agronômico de Campinas, né? Então, essas tabelas que estão aqui, que são coletâneas de tabelas, elas foram obtidas a partir da aplicação do método científico, nos estudos de correlação e de calibração. O que são esses estudos? Não é? Nos estudos de correlação, nós buscamos selecionar e eleger os métodos de extração química, os extratores químicos que devem ser usados para a gente poder confiar nos resultados das análises de solo. Hoje em dia está tudo pronto para nós utilizarmos, não era assim em 1950, 1960. Como que aquelas pessoas na época chegaram à conclusão que tal substância química era um bom extrator para fósforo, esse para o potássio, aquele outro para boro, né? Então, foi necessário fazer uma série de estudos em ambiente controlado, invernadeiro, com um grande número de solos, grande número de culturas, vários candidatos a serem extratores. Bom, mas uma vez que você, então, seleciona os extratores, você vai ao campo. Você vai ao campo e monta trabalhos de campo. Foi assim que foi feito. Esses trabalhos de campo estão na fase de calibração. Você trabalha com solos representativos de um departamento, de uma grande região, ou pode ser até de uma grande fazenda. Você trabalha em vários anos agrícolas, quando a gente pensa em culturas de ciclo curto, né? E você obtém essas várias respostas. Você obtém as curvas de resposta dos cultivos, a fertilização, nutriente por nutriente. Depois você obtém as doses dos nutrientes para máxima eficiência física e econômica. Depois você determina os famosos níveis críticos, né? O nível crítico é o resultado, é o teor do nutriente, é o contenido de nutriente numa análise de solo que propicia a fertilização ótima do ponto de vista econômico. É um conceito muito operacional, né? Depois você estabelece os níveis de fertilidade, porque o nível crítico é como um dial, um botão num rádio. Você sintoniza, ou numa televisão, sintoniza a emissora ou não sintoniza. Então ele é muito grosseiro.
né? Quando você tem uma análise de solo e o nutriente na análise está abaixo do seu nível crítico, compensa adubar. Vai trazer resposta econômica. Quando ele está igual ou maior do que o nível crítico, geralmente não compensa adubar, ou você aplica doses pequenas apenas para manter a quantidade do nutriente, manter a fertilidade do solo por conta da quantidade de nutriente que sai na produção. Melhor do que o nível crítico são as classes de fertilidade do solo. É um refinamento do conceito de nível crítico. Tá? Então, nós vamos ter várias classes para abaixo e para cima do nível crítico. E daí você elabora as tábuas de interpretação das análises e recomendação de adubação. Mas nós podemos pensar diferente. E foi nesse intuito que a Universidade Federal de Viçosa, coordenada lá pelo Departamento de Suelos, propôs modelos de balanço nutricional no sistema solo-planta, denominação genérica sistemas Ferticalc. Nesses modelos, vamos fazer aqui uma analogia com uma balança do passado. Você tem, seja para qualquer cultura, pode ser bosques, pode ser soja, pode ser pastagem ou qualquer outra cultura, você vai ter a demanda e o requerimento nutricional para aquela meta de produtividade, para o que você gostaria de produzir. É claro que você tem que ter elementos para poder dizer, aqui é possível produzir tanto, né? De outro lado, o seu solo, na análise química do solo, considerando que qual o extrator químico que foi usado para extrair o nutriente do solo, qual o volume de solo explorado pelas raízes e o resultado do nutriente na análise de solo, você vai estimar o suministro do nutriente pelo solo. E você vai fazer um balanço, né? Se, quando você fizer o balanço, você concluir que o suministro não atende ao requerimento, você teria que fertilizar. Bom, as tábuas são como que boas bússolas. Te mostra o norte. Os sistemas Ferticalc vão na linha de ser GPS, mais precisos, né? Então, quando a gente vai propor um modelo, a primeira etapa é a gente criar um modelo de ideias, sem números, não tem números. Então, eu vou colocar as ideias na forma dessas caixas. Então, eu preciso, esse modelo conceitual, eu preciso ter uma noção da minha meta de produção. Amanhã, eu vou mostrar o modelo 3PG que vai nos ajudar a ter essa noção. Eu preciso conhecer a eficiência nutricional. E aí nós vamos usar aqui um índice que é CUB, coeficiente de utilização biológica. Tá? Se eu juntar essas duas caixinhas, eu vou calcular a quantidade do nutriente que, fisicamente falando, tem que estar na planta para que ela possa, do ponto de vista da nutrição, obter aquela meta de produção, né? E eu preciso considerar que quando eu aplico um fertilizante ao solo, por mais perfeita que seja a aplicação, a planta não consegue recuperar tudo. Com frequência, ela não recupera 100% da dose que foi aplicada.
ela vai aplicar, ela vai recuperar 90%, 80%, 70%, quem sabe para fósforo 40%, 50%. Então, eu preciso levar em conta a recuperação. Então, por exemplo, vamos imaginar que para uma meta de produção florestal no nosso bosque, e considerando a eficiência com que o potássio é usado para a produção, eu chegasse à conclusão que a demanda nutricional de potássio fosse de uma centena, 100 quilos de potássio por hectare. Acontece que alguns trabalhos feitos no Brasil há mais tempo mostram que dificilmente o eucalipto recupera mais do que 80% da dose adicionada de potássio. Então vamos imaginar 80%. Então eu vou pegar 100 é a demanda. Eu vou dividir por 80%. É a mesma coisa que multiplicar por 1,25. Eu vou achar que o requerimento nutricional para potássio é 125 quilos por hectare. Eu teria que aplicar 125 para garantir que a planta recuperasse 100. Ora, eu fiz uma abstração. Até agora eu não considerei que o solo tem potássio. Agora eu vou considerar. Então eu vou pegar a concentração de potássio como resultado da análise de solo, e eu não vou usar aquelas tábuas que eu falei. Eu não quero saber se o potássio está baixo, está em nível promédio ou está em nível alto. Eu não quero pegar um resultado quantitativo que sai da análise de solo e transformar numa ideia qualitativa. Eu não quero fazer isso. Eu quero falar assim: quanto tem de potássio no solo? Tem 20 miligramas de potássio por cada decímetro cúbico de solo. Ok, então eu vou transformar isso em quilos por hectare. Então eu preciso saber qual é o volume de solo explorado pelas raízes absorventes, raízes de absorção de nutrientes desta planta. Digamos que fosse o volume de solo contido na capa de 0 a 20 centímetros do solo. 2 milhões de decímetros cúbicos de solo. Eu vou multiplicar e vou chegar à conclusão que as 20 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo são, na verdade, 40 quilos de potássio por hectare. Acontece que o extrator químico que foi usado para extrair o potássio na análise de solo, ele tem também uma taxa de recuperação. Ele não extraiu todo o potássio que tinha e que a planta conseguiria obter. Geralmente ele trabalha com 75% a 80%. Então eu vou pegar os meus 40, era 20, aí eu considerei que a eficiência fosse 100%, cheguei em 40, vou dividir por 0,75 e vou encontrar uma dose aí de 50 quilos de potássio por hectare. Então, o solo é capaz de fornecer 50 e a planta precisa de 120. Faltam 70, eu já tenho a dose a ser aplicada, 70 quilos de potássio por hectare. Acontece que, cada vez mais, nós cultivamos solos que têm resíduos de culturas anteriores que foram deixadas na área. Eu preciso considerar isso. Então, na verdade, o sistema ele faz uma fertilização organo-mineral. Ele considera o retorno do nutriente contido nos resíduos e só entra com a adubação mineral para complementar. Vamos dar um foco aqui no módulo planta. Então, para mostrar isso na prática, olha aí novamente, está aí a empresa Aracruz Celulose, que hoje está dentro da Suzano, Gleison. Está aí a região dela ali, no Espírito Santo, próximo à capital, Vitória, município de Aracruz. Estamos indo em direção ao norte do Espírito Santo, chegamos no sul da Bahia. Então, vejam, eles rodam o modelo ecofisiológico 3PG, que nós vamos mostrar amanhã,
e obtém os níveis de produtividade que aquela condição de chuva, de radiação solar, de temperaturas permite. Dá um nível mais alto. Aí os engenheiros da empresa vão buscar os levantamentos de solo, os levantamentos pedológicos, e também buscam a experiência deles. E aí eles usam um modulador edáfico, que eu uso nos trabalhos do biocarbono. Então, chegaram à conclusão que, dependendo da área da empresa, eles saem de 27,6 a 54,7 metros cúbicos por hectare ano de tronco. Corte aos 6 anos na época. 6, 7 anos. Então, essa variável, esse número, ele vai entrar nesta caixinha aqui em cima. Eles têm a produtividade, digamos, 40 metros cúbicos por hectare ano. Corte aos 7, 280 metros cúbicos por hectare. Qual a densidade da madeira? 500 quilos por metro cúbico. Então, isso vai dar 40 vezes 7, 280, 140 toneladas por hectare de madeira. Bom, então, o problema é que calcular aquela eficiência nutricional, o CUB, coeficiente de utilização biológica, como que nós sempre fizemos isso? Nós íamos ao campo, nos plantios comerciais, não experimentais, nas florestas comerciais, eram escolhidas árvores, essas árvores eram cortadas, amostras de folhas, dos ramos, da corteza, da madeira, etc., das raízes eram obtidas, eram analisadas, e a gente calculava a quantidade do nutriente que essas plantas tinham absorvido e relacionávamos com a produtividade com que ela tinha crescido. Esse é o CUB. Chegamos a um ponto que nós tínhamos uma grande base de dados. E aí eu orientei um trabalho de doutorado em que eu pedi ao estudante, Samuel Valadares, eu falei: Samuel, aqui está a nossa base. Nós temos aí mais de 3 décadas de dados. Você vai desenvolver modelos matemáticos considerando o conceito de sítio florestal, num primeiro momento, e depois produtividade florestal. O que é o sítio de produção florestal? É como um sítio de produção de soja, de milho, de café, de qualquer cultura. O sítio não é o clima, o sítio não é só o solo, o sítio não é só o relevo. O sítio é resultante desses 3 componentes do ambiente físico: clima, fisiografia do terreno, relevo, paisagem, o landscape do inglês e solo. Esse é o conceito de sítio de produção de qualquer cultura. Só que isso em condições naturais, sem manejo, sem ação do homem. Só que nós manejamos. E ao manejar, o que nós fazemos é acelerar o relógio da natureza. No fundo, é isso que nós fazemos. E quando nós aceleramos o relógio da natureza, nós causamos impactos. Esse é o ponto central. Então, voltando aqui, Samuel, trabalhando muito com dados, chegou à conclusão que ia considerar somente a precipitação, a chuva anual, como a variável do clima, para condições amplas de Brasil. Que o solo seria... o indicador de solo seria o teor de argila na capa de 0 a 40 centímetros de profundidade, onde normalmente as árvores têm entre 70% e 90% das raízes de absorção. E as áreas
haveria dificuldade para nós gerarmos isso como efeito do relevo. Falei, considere áreas planas. Simplificamos um pouquinho o conceito de sítio, né? Mas nós estamos agora pensando não na condição natural, em que eu não faço ações de manejo e silvicultura, e sim na condição natural, em que eu aplico o manejo. Então, ele considerou uma variável relacionada ao manejo, que é o espaçamento de plantio, né? 3 por 3, 3 por 2,5, 2,5 por 5, não importa, né? Então, e a idade do povoamento. E ele gerou esta tese de doutorado. Aqui é um dos trabalhos publicados numa grande revista internacional na área florestal, a Forest Ecology, né? E aqui nós temos um exemplo do CUB. O que ele fez? Ele estimou os CUBs através desses modelos matemáticos. Então, ou seja, nós ganhamos décadas ao fazer isso. Ganhamos isso e eu venho aplicando isso para vocês. Então, veja, o que é o CUB? Vou dar um exemplo para Eucalyptus urophila. A massa de parte aérea como um todo, 163 toneladas por hectare. Quando foi determinado o nitrogênio nesta parte aérea, 331,3 quilos por hectare. Então, eu divido um pelo outro, ajustando as unidades. 163 mil quilos com 331,3 quilos de nitrogênio. O CUB é 492 quilos por quilo. Como, professor? Como que 1 quilo vai conter 492 quilos? Não é assim que se interpreta. Eu consigo fazer 492 quilos de biomassa da parte aérea com cada quilo de nitrogênio contido nesta parte aérea. E aí eu posso até determinar qual é a concentração de nitrogênio da parte aérea, 2,03 gramas por quilo, e chego à conclusão que o CUB nada mais é do que eu pegar o resultado da análise de laboratório, inverter o valor e ajustar a unidade. Então é muito simples calcular o CUB. Eu tenho uma nova cultivar de maíz, de soja, de café. Comece pelo produto, pelos grãos de soja, grãos de milho, frutos de café. Coleta as amostras, envia para o laboratório de análise de tecido, obtém os teores, inverte e ajusta a unidade e você terá o CUB. Simples. Bom, então, depois de rodar o modelo 3PG, né, eu tinha uma noção de que em algumas das regiões de vocês, com solos adequados, oxissóis, argissolos, eu poderia ter 40 metros cúbicos por hectareano de produtividade na idade de corte, aos 7 anos, de eucalipto clonal. E aí, usando esses modelos, eu vou um pouco além. Então, eu dou para vocês a biomassa da parte aérea, o quanto desta parte aérea é tronco, o quanto é copa e o quanto são folhas. Então, eu tenho aqui a parte aérea de uma árvore de eucalipto, em termos de biomassa. Grosseiramente, 50% isso é biomassa seca. Grosseiramente, 50% desses valores são carbono. Então, se eu pegar aqui na idade de corte, 142,8, toda a parte aérea, vai ter alguma coisa em torno de 20% mais de raízes, né? Então, vai dar ali alguma coisa em torno de 170, 85 toneladas de carbono por hectare na planta. Bom, e aí eu preciso chegar nos nutrientes minerais. E a gente consegue fazer isso
usando os modelos de Valadares para nitrogênio, fósforo e potássio, e usando alguns modelos que eu fui desenvolvendo para cálcio e magnésio. Né? Os modelos de Valadares são um pouco mais refinados, mas esses aqui atendem bem também. Então, nós temos aí as quantidades desses nutrientes nas árvores ao longo dos anos de crescimento da plantação. Eu tenho aqui, para um solo arenoso, observem, usando a classificação brasileira, de 0 a 15% de argila. Solos arenosos, vamos pôr aqui, 380 de nitrogênio, 31 de fósforo. Agora eu vou mudar para solos de textura média. O 31 foi para 30. Agora eu vou para solos argilosos, 28,1. O que significa isso? Plantas são mais eficientes para alguns nutrientes, especialmente fósforo, quando o solo tem um pouco mais de argila, porque a absorção é mais gradativa. O acúmulo do nutriente nas reservas de vacúolos das células é menor. O nutriente que está acumulado no vacúolo não tem utilização metabólica imediata. Então, há uma série de razões para isso acontecer. Há vários trabalhos que a gente já conduziu que provam isso, são todos publicados internacionalmente. E aí, quando eu fizer o corte das árvores, digamos, o meu produto de interesse comercial é o tronco, o fuste, madeira mais cortiça, digamos que fosse, né? Então, eu tenho aqui as quantidades desses nutrientes minerais ao longo da rotação no tronco. Então, na idade de 7 anos, eu vou remover da área, se eu exportar da área o tronco, 15,7 quilos por hectare de fósforo num solo arenoso. Aí inverte um pouco, olha que interessante, 15,9 textura média, o argiloso volta para um valor de 14,9. Bom, aí eu preciso considerar a história da recuperação do nutriente pelas plantas. Então, para eucalipto clonal, os valores típicos de recuperação estão aí na faixa de 60% a 80% para nitrogênio, 35% a 50% para fósforo, potássio 60% a 80%. Eu aplico 100 quilos de fósforo, as plantas absorvem de 35% a 50%. Eu aplico 100 quilos de nitrógeno, elas absorvem de 60% a 80%, e assim por diante, né? Eu aplico cálcio e magnésio como calizas, no solo muito pobre em cálcio e magnésio, então elas eficiência baixa, de 25% a 35%, muito por força das características da caliza e das reações que elas sofrem no solo. Né? E aí, nós podemos refinar tudo isso com experimentação de campo. É prioritário? De modo algum. Vamos ser práticos. Não é? Você quer ter a curiosidade? Beleza. Mas isso é prioritário para um grande projeto? De maneira alguma. Então, vamos usar esta base toda que está construída e funcionando bem em grandes empresas do Brasil. Vamos usar isso. Hoje pela manhã, professor Gleison passou para vocês indicações de clones para regiões de vocês. Eu falei com ele depois, Gleison, como é Papai Noel aqui em espanhol? Aí Vitor falou, Papai Noel, não é, Vitor? Eu falei, você deu uma de Papai Noel. Claramente, sabem por quê? Ele não enfatizou isso, mas eu vou enfatizar. A primeira escolha que é feita por uma empresa florestal, quando ela tem a terra, é o que eu planto? E é a resposta mais difícil. Mais difícil. Porque nós temos modelos para calcular
fertilização, com todo esse lastro teórico conceitual, e também baseado em dados, fortemente, com análise numérica refinada. Essa é a nossa função numa universidade, promover o conhecimento, gerar conhecimento. Esse conhecimento tem que gerar tecnologias para aplicação prática. Então, vejam, nós temos modelos para monitoramento, segmento da condição nutricional de uma floresta. Nós temos modelos ecofisiológicos, mas nós não temos modelos para indicar clones. Não é isso, Gleison? Eu não tenho isso. Então, esse é um grande problema. Com frequência, a gente ouve dos diretores florestais de empresas. Hoje, 5 anos depois, eu concluo que eu plantei o clone errado. Então, Gleison é um bom Papai Noel. Vale muito, não? Demais. Então, pessoal, nós consideramos a recuperação e aí nós calculamos os requerimentos nutricionais de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. E aqui estão os requerimentos nutricionais para 40 metros cúbicos hectariano. E aqui, para sumarizar, eu considerei um único solo, um solo de textura média. Então, eu gero lá uma tabela, a tabela 19 no relatório do biocarbono, a versão provisória, que está lá com a Mayra, e nós temos isso lá. Acontece, olha como que agora a gente começa a pensar. Então a gente foi evoluindo o conhecimento. E aí, professor, você falou minutos atrás que entre 70% e 90% das raízes, por exemplo, dos bosques de eucalipto, estão concentradas na capa de 0 a 40 centímetros de profundidade. E as outras raízes? Então, vamos fazer uma correção. Esses valores de requerimento são se 100% tivesse que ser atendido pelas raízes de 0 a 40. Mas o que é? Qual é a melhor informação que eu tenho? Eu tenho, em média, ali 80%. Então, eu faço uma correção. Então, o requerimento nutricional a ser atendido pelo solo é 20% menor. Estão aqui os valores. Tá? Bom, aí eu calculo o suministro de nutrientes pelo solo. Aí o que eu fiz? Eu considerei resultados das análises de solo de um estudo realizado, é IGAC que chama, Vitor? Vitor, como é o IGAC? Eu considerei esses resultados. Então, considerei, estão aqui, teor de argila, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Isso aqui basta para o que a gente quer, porque eu tenho ali o teor de argila. Então, considerei isto, e considerei também um outro ponto. Vejam, há poucos minutos eu falei que uma planta não consegue recuperar todo o nutriente que é adicionado ao solo. Então, é como se a planta fosse uma máquina biológica. Ora, o meu extrator químico é uma máquina química. Ele também não consegue recuperar todo o nutriente que o solo tem na extração que é feita. Eu tenho que corrigir essa ineficiência. Nós chamamos isso de taxa de recuperação do extrator. Então, aqui estão os valores que a gente tem usado. Tem funções matemáticas, modelos matemáticos para calcular cada uma delas, que eu não estou mostrando aqui porque não é o caso, tá? Mas isso vem de várias teses de maestria e doutorado lá em Brasil. E aqui estão os suprimentos de nutrientes pelo solo a ser atendido pela camada
suprimento pela camada de 0 a 40. Então eu vou agora fazer um balanço. E eu vou verificar que luzes, as cores vermelhas, rosa, esta cor que não é a verde, indicam valores negativos. Significa que o solo não atende ao requerimento da planta para aquela meta de produção, 40 metros cúbicos hectare ano. E aqui eu já tenho o valor do balanço e aí eu falo, os valores negativos do balanço em rosa indicam que o aporte do nutriente por parte do solo não cobre os requerimentos do cultivo. Os valores de saldo positivo estão em verde. Ok. Aí nós vamos verificar que há casos aqui para fósforo em que não está havendo balanço negativo. Mas aí, meus amigos, é o seguinte: fósforo é fundamental na fertilização inicial de qualquer cultura, qualquer cultivo. Eu vou explicar os detalhes disso. E aí, nós chegamos à recomendação e vejam que eu recomendei fósforo também naquelas áreas que estavam em verde, né? E por que eu fiz isto? Então, vem aqui as observações importantes para entendimento, né? Então, manter o equilíbrio nutricional no sistema solo-árvore é um dos pilares da produção florestal sustentada, sustentável, como se menciona anteriormente no documento. Sem embargo, é importante prestar atenção a alguns pontos. Aí eu vou falar de nitrogênio. Eu vou falar aqui, os eucaliptos têm mostrado baixas respostas ao nitrogênio, as quais, quando ocorrem, principalmente nos primeiros 2, 3 anos de idade. Por esta razão, as doses recomendadas de nitrogênio variam na faixa de 40 a 80. É assim que se pratica no Brasil. Raramente vai além de 80. Sendo importante o suprimento de nitrogênio, especialmente quando se trata de reforma florestal, já que os resíduos da colheita florestal anterior geralmente têm uma relação CN muito alta. Então, se eu plantar uma nova floresta numa área que tinha muito resíduo do bosque de eucalipto anterior, a minha floresta vai ficar amarela, clorótica. Eu preciso entrar com algum nitrogênio, especialmente nos sistemas de cultivo mínimo, em que fica muito resíduo na área, por essa característica. Aí vem aqui em relação ao fósforo, toda a explicação que eu vou detalhar melhor nos slides a seguir. E aqui eu vou falar da questão da tolerância ao cálcio e magnésio. Então, tudo detalhadinho. Bom, então, agora nós vamos responder a terceira grande questão. Como aplicar? Olha, as 2 primeiras eu respondi. Eu identifiquei os nutrientes que devem ser aplicados, são todos aqueles com balanço negativo, e cheguei na dose. E fiz algumas observações em relação a nitrogênio, a fósforo, etc. Né? Aí agora, eu vou mostrar para vocês que uma árvore, como qualquer ser vivo, cresce numa curva sigmoidal, que tem 3 grandes fases. Então, na primeira fase, no estabelecimento da cultura, a prioridade da planta em relação à alocação, à partição de carbono, é fazer raiz. Na segunda fase, em que ela já estabeleceu o sistema de radicular, ela prioriza alocar carbono para expandir a área foliar. Como consequência, interceptar mais luz, fazer mais fotossíntese. E a fase 3 é uma fase um pouco mais qualitativa. Menos crescimento e mais desenvolvimento, né? Por exemplo,
aumento de densidade da madeira, crescimento diamétrico, etc. Então, quais são as prioridades nutricionais no início, já que eu preciso propiciar condições para um bom crescimento de raízes. E por que isso é importante? Vejam, aqui eu tenho para a água e para nitrogênio, pouca raiz resolve. Se eu tiver aqui nesse cubo de solo, uma raiz vai resolver. Se esse cubo tivesse 1 centímetro cúbico, para fósforo, eu tenho que ter no mínimo 5 centímetros de raiz por centímetro cúbico de solo, para eu começar a absorver fósforo. Então, observem, o meu foco não é raiz no início. Qual é a grande prioridade para levar uma planta a fazer raiz? O nosso amigo fósforo. Está aí um trabalho que eu fiz, olha quando, em 1987, eu estava lá nos meus inícios, né? Olha aqui, isso aqui são solos de savanas de Minas Gerais, região de 7 Lagoas, são solos com 70% de argila, sem fósforo. Né? Foi aplicada uma dose de fósforo correta para estudos em vasos. Sempre que estivermos com o ambiente confinado, nós temos que trabalhar com dose de fósforo de 6 a 10 vezes maior do que as doses para campo, por causa desse grande confinamento das raízes num pequeno volume de substrato de solo. Então, vejam, aqui eu simulei uma aplicação numa coveta lateral. Aqui está a planta, eu faço uma cova lateral e coloco fósforo. Vejam as raízes, elas foram para aquela região. Aqui eu peguei essa mesma dose, metade e metade. Metade a cá, metade a cá. Olha como o fósforo direciona o crescimento das raízes. Aqui eu coloquei fósforo a 360 graus, ó. Olha ali, para onde vieram as raízes finas, absorventes. Então, esse efeito todo é maior. Quando junto com fósforo, tem um pouco de nitrogênio na forma amoniacal. Então, o MAP é um ótimo fertilizante para viveiro. Porque o nitrogênio amoniacal é um grande coadjuvante do efeito do fósforo, positivo sobre as raízes, porque há uma expressão de genes que codificam para a síntese de parede celular na raiz muito maior, quando há essa combinação que está no MAP. Aqui, vejam, as grandes empresas florestais do Brasil, o que elas fazem? Vejam as fotos. Aqui nós temos numa área plana. Então, eles estão fazendo aqui, as operações de plantio. Áreas planas. Aqui nós temos uma área na Cenibra, uma empresa de celulose lá em Minas Gerais, numa área com relevo movimentado. Então, eles estão usando um coveador mecânico. Aqui nós temos uma prática muito comum em muitas empresas no Brasil, que é a aplicação do hidrogel para manter um pouco mais de umidade, principalmente quando o plantio é feito em épocas um pouco mais secas, né? Bom, vamos então focar em alguns resultados com fósforo. Vejam, aqui nós temos quase 2 anos, 20 meses após a aplicação de fósforo. Vejam que aplicar fósforo muito antes do plantio, 32 dias antes ou 18 dias antes do plantio, foi a mesma coisa que não aplicar fósforo. Porque nós entregamos esse fósforo para o solo fixar com alta energia.
O solo tropical, principalmente o solo tropical argiloso, com muitos óxidos e hidróxido de ferro e alumínio, é um grande fixador de fósforo. Aqui nós aplicamos o fósforo um dia antes de plantar. Olha como foi muito melhor, quase 2 anos depois. Quase 2 anos depois. Aqui nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos usar uma janela de tempo pós-plantio, depois de plantio. Então vejam, eu apliquei um superfosfato simples, ele tem cerca de 20% de P2O5, 18 a 20%. Eu apliquei ele no dia do plantio, é o verde mais forte, e apliquei ele 25 dias depois do plantio. Nós vamos ver uma recomendação daqui a pouco, que a gente combina as duas coisas, tá? Para melhor resultado. E vejam que foi melhor aplicar 25 dias depois do plantio, que é a janela máxima para eucalipto. Para a teca, a gente pode chegar a 60 dias depois do plantio. Isso avaliado 1 ano após. 1 ano após. Vejam, então, para a gente ter uma ideia do rango de doses, essa fertilização de base vai envolver alguma coisa de 80 a 150 gramas por planta, de uma formulação NPK 636, com zinco e cobre. Colocar boro ou não é uma decisão importante. Quando o solo é muito arenoso, é arriscado colocar esse boro, tá? Para evitar riscos de toxidez de boro ou alterar a fonte de boro para uma fonte que libera muito devagar, como, por exemplo, o lexita. Tá? Vejam aqui um efeito no campo. Aqui, olha, esse efeito é de fósforo. Isso aqui é em nível de empresa, não é um experimento. Aqui, ó, nós aplicamos corretamente a fertilização de plantio. Ao lado não tinha. É uma pena que a luz encobre, mas olha a diferença de crescimento. E eu vejo a coloração aqui, ó, de arroxeada, indicando acúmulo de antocianinas por deficiência de fósforo. Aqui vocês estão vendo essa floresta anos depois. Que tal? Onde aplicou a adubação de base e onde não aplicou. Olha a diferença. Que tal? É a mesma coisa. Que tal? Bom, a distribuição de calagem, né, do calcário, eu comentei um pouco, mas ali vocês estão vendo numa área de morro, está sendo colocado sob a superfície. É aquilo que eu questionei e assim por diante. Mostramos esse slide para vocês, também esse. Agora um resultado aqui, tá? Aqui vejam, aqui nós temos o encalado, aqui eu estou expressando como se fosse pelo percentual de CaO, de cálcio expresso como CaO no produto, e a gente vê que o volume foi aqui de 100 e foi a cerca de 140, né? Então eu tive 40% de ganho em volume de madeira por fazer a aplicação como fonte de cálcio, da caliza como fonte de cálcio. Isso aos 70 meses depois da aplicação. Tá? Bom, toda vez que a gente pensar em cálcio, a gente tem que pensar no boro. Apesar do que eu falei há pouco, cálcio e boro são muito importantes na parede celular. Certo? Aqui nós temos, isso aqui não é em eucalipto, né? O que nós estamos vendo aqui? Aqui eu tenho um tratamento controle positivo com boro. Durante 13 dias, não ter boro
não deu diferença. Não deu. A partir daí, vejam, com 19 dias e com 21, quando eu não tinha boro. Então, boro é muito importante para crescimento radicular, mas é um elemento complexo. Querendo corrigir uma deficiência, com frequência a gente atinge a toxidez por boro. Una pregunta respecto al fósforo. Tengo entendido que roca fosfórica es una fuente de fósforo, pero de lenta solubilidad. El fósforo del que usted habla es muy soluble, ¿sí? ¿Tiene algún efecto en la plantación aplicar ese tipo de cosas como roca fosfórica en el corto plazo, en el largo? No curto prazo, não. Pero você tem uma sustentação de crescimento futuro. Tens que combinar as duas formas. Uma fonte solúvel para o efeito inicial e pode combinar com uma fonte natural para um efeito de longo prazo. Na prática, você deve colocar alguma coisa em torno de 30 a 50 gramas de P2O5 solúvel, fonte solúvel, localizado, e colocar alguma coisa da ordem de 400 a 600 quilos por hectare de fosfato natural reativo. Somente fosfato natural, você tem que passar para uma dose de 1 tonelada a 1,5 tonelada, em faixas largas. Então, o solúvel localizado e o natural em faixas largas. Esse modelo funcionou durante mais de 30 anos no Brasil. Foi concebido pela nossa equipe lá em Viçosa. Foi descontinuado em 2010 por questões de custo, porque os fosfatos naturais reativos estavam com um custo muito alto. Era menor custo comprar fósforo solúvel naquela época. Bom, aqui nós temos algo também interessante. Em Brasil, há muitos plantios feitos em época seca. Então, nós podemos, no viveiro de produção de mudas, fazer uma aclimatação das mudas para aumentar a tolerância delas colocadas no campo em período seco, usando para isso os efeitos do potássio no controle hídrico e osmótico e na modulação estomática de uma planta. Então, nós temos uma receita prática que os bons viveiros têm usado. KCl foliar, na concentração de 1%, 3 vezes por semana, de 15 a 21 dias antes da expedição das mudas para o campo. Do mesmo jeito que nós temos que pegar a bandeja de tubetes e banhar e fazer a imersão numa solução de MAP a 1,5%, por pouco tempo, para fósforo. Potássio, especialmente quando nós temos períodos secos, né, ele aumenta muito o percentual de raízes vivas, ou seja, diminui a mortalidade radicular, especialmente quando há período seco. Vejam, o problema é o seguinte: a gente tem que casar a qualidade das operações, né? Qual é o reflexo de uma qualidade de operações adequada sobre a uniformidade das árvores? Por exemplo, em altura, é esse que vocês estão vendo aí. Olha, tudo feito direitinho, olha, são cópias Xerox. Total uniforme a altura. Há uma tese de maestria de Rodrigo Racamada, em Brasil, orientado pelo professor Stapp, que ele prova lá com números em nível de empresa florestal, no interior de São Paulo, que ele consegue 13% a mais de produtividade na idade de corte quando ele tem plantios mais homogêneos em níveis bons desde o início.
Há índices para avaliar a homogeneidade. Aqui vocês estão vendo uma plantação com 1 ano e meio de idade. Gleison, olha essa. Excepcional. No Cerrado de Minas Gerais. Que tal? Olha aí, em nível de grande empresa. Olha aí. Está no nível daquela daqui, ó. Não é verdade? Olha aí. Olha, então vamos para a fase 2. Vamos repetir a pergunta. Quais são as prioridades nutricionais associadas a uma fase em que a planta prioriza a expansão das folhas? Voltamos na nossa curva de crescimento. E aí, primeira coisa, e que é importante. Olha, na fase inicial, o que nós vimos? A importância principal do fósforo para estimular o crescimento da raiz. É por isso que o nível crítico de fósforo no solo, ali no início, é muito alto. Nenhum solo brasileiro tem esse nível. Os solos de vocês também não vão ter. Ou seja, sempre teríamos que aplicar fósforo na base. Sempre teríamos. Acontece que, com o passar do tempo, eu já não tenho mais tanta necessidade de estimular a raiz, nada disso, e o nível crítico de fósforo no solo cai exponencialmente, ao passo que o nível crítico de potássio e mesmo de cálcio e magnésio, e se existisse nitrógeno numa análise de solo de rotina, eles aumentam. Então isso já leva a uma ideia. A implantação é muito baseada em fósforo. Nós temos que pensar no cálcio, e que o produto libera muito devagar, por isso eu vou pôr cálcio lá no início, e para frente, nas fertilizações de manutenção, eu vou me preocupar mais com potássio e nitrogênio. Tá? Essa é a ideia central. Então vejam, aqui nós estamos lá na antiga Aracruz Celulose, hoje faz parte da Suzano, um plantio muito novinho. Olha, você está enxergando muito lá a superfície de suelo, a radiação solar também. Então, todos os problemas de aquecimento muito demasiado alto na camada de superfície, aceleração muito grande da decomposição de matéria orgânica, encrostamento, selamento superficial do solo, tudo isso vai acontecer. É como se fôssemos a uma alta exposição à luz solar sem passar protetor solar. Eu posso desenvolver uma queimadura e, no longo prazo, um câncer de pele. É a mesma analogia. Então, vejam, a floresta normalmente ela vai crescendo, as coronas vão se aproximando, o índice de área foliar vai aumentando, a interceptação de luz solar vai aumentando, mas vejam, não é linear. Olha, significa que ter folhas em demasia vai aumentar muito lá a transpiração, lá a perda de água como vapor para a atmosfera, sem consequente ganho de produtividade. Então, exagero na adubação nitrogenada, muitas vezes a floresta fica muito bonita, muito bela, pero ela está muito sensível à seca. Esse é um grande problema em Brasil. Porque em Brasil, para vocês terem uma ideia geral, nós temos duas grandes situações. Nós temos de Letrópico de Capricórnio, que passa a Ribas, a cidade de São Paulo, para baixo. Na época de inverno, o problema não é seca, é frio. Dali para cima, o problema é seca, falta d'água. Então, Gleison, é importante, né? Clone que seja tolerante à seca e também tolerante a frio em outras regiões. E muitos dos genes que comandam isso são os mesmos.
Então, você selecionando para tolerância à seca, você pegou de certa maneira para tolerância ao frio. Então, pessoal, acontece que as folhas devem ser felizes. Não basta só a área foliar. A folha tem que ter um bom grau de hidratação, tem que ter um bom nível de água na folha e uma boa qualidade nutricional. Então vejam aqui, isso em escala experimental. Um plantio irrigado, aqui está na curva superior, está a radiação solar global. Na curva inferior, a radiação refletida, isso na empresa Cenibra, ao longo de um dia, da fase luminosa de um dia. A relação da curva inferior dividido pela curva superior é o grau de reflectância da superfície, o famoso albedo. O albedo é menor, pontinhos em vermelho, na floresta irrigada experimentalmente do que na floresta não irrigada. Irrigação suplementar. Significa o seguinte: a perda de energia por reflectância será menor, vai sobrar mais energia para a planta crescer. E nós temos níveis, nós temos trabalhos refinados que estão aí, ó, a apresentação fica com vocês, para macro e micronutrientes, a interpretação de análises foliares. As faixas ideal são a suficiente e a alta, em que nós estamos com 90% do maior crescimento, subindo na curva de resposta ou descendo. Então, perda máxima é de 10%. Né? E, normalmente, em várias culturas, não em todas, mas em um grande número, nitrógeno e potássio são os nutrientes com os níveis mais altos na folha. Então, se eu quero produzir muita folha, eu já tenho uma ideia. Do ponto de vista de quantidade, a prioridade vai ser nitrogênio e potássio nas adubações de manutenção. Mais potássio, por causa da baixa, no caso do eucalipto, mais potássio por causa da baixa resposta do eucalipto a nitrogênio. Nem sempre é assim. A teca, por exemplo, né, a partir de 1 ano de idade, ela tem mais cálcio na folha do que nitrógeno. Mais cálcio na folha do que potássio. Então, a gente tem uma linha muito forte de trabalhos com nutrição de teca também. E vejam, aquela ideia, não basta ter muita folha, a folha tem que ser feliz. Aqui o nosso orientado, que está lá na Veracel, desde 2011, o Elton Lourenço, ele pegou na Cenibra e relacionou a produção de madeira com o índice de área foliar, IAF. E relacionou também com água na folha, nitrógeno na folha, potássio, magnésio e enxofre. O que ele concluiu? O mais importante foi a área foliar, já sabíamos. Só que ele aumentou em 30% a capacidade de explicação da produção de madeira quando ele levou em conta água na folha e nutrientes na folha. Tá? Bom, e aqui, lá na Veracel, já na tese de doutorado dele, ele mostra que 92% dos bosques mais produtivos até a idade de 4 anos, foi a maior idade que a gente pôde acompanhar na época, já tinham uma nutrição adequada desde o início. Desde o início. São essas florestas dos pontos aqui, dos marcadores em preto. E aí, potássio aumenta a tolerância à seca. Vejam, quando nós temos um estresse por seca mediano ou severo, olha o que acontece nas plantas com baixo potássio. Olha as barras de cor amarela. Olha as barras de cor azul, quando nas mesmas condições eu trabalho com potássio mais alto. E nós sabemos também que potássio aumenta, há variações de acordo com o material genético, mas na grande média, potássio aumentou em 20% a eficiência de uso de água
e diminuiu em 12% o consumo de água por cada centímetro quadrado de folha. Ótimo, é o que a gente quer, né? E também, vejam, eu mantive muito maior nível de hidratação na folha, quando eu tinha potássio, em relação a quando eu não tinha potássio, né? E a gente sabe que o potássio é fundamental. Olha, essa planta acabou de fazer um evento de fotossíntese. Então, ela produziu muitos açúcares na folha-fonte. Então, aqui eles. Para que a fotossíntese prossiga, esses açúcares têm que ser exportados. Para que essa exportação seja veloz, exportação para outros tecidos e para a raiz, né? Então, potássio acelera muito a exportação desses açúcares e, num contexto de mudanças climáticas, a importância do potássio e do magnésio tem aumentado muito. Vejam, trabalhos do grande Kakimaki, né? Olha aqui, uma planta controle, uma planta deficiente em potássio, ela concentrou sacarose na folha, que acabou de fazer a fotossíntese, né? Vejam que essa concentração foi maior ainda quando não tinha magnésio. E vejam, isso tem implicações no carbono que vai para a raiz, e carbono de raiz significa carbono estável no solo, Mayra. Carbono de raiz, você pode contar com ele. Carbono de parte aérea, grande parte vai virar CO2 e vai voltar para a atmosfera. Tá? Então, vejam, olha aqui, nós estamos tendo aqui que a planta mal nutrida em potássio e magnésio fez muito pouca raiz. Então, o que a gente sabe? Que especialmente nessa situação em que nós temos esses extremos climáticos mais acentuados, com frequência nós temos danos fotooxidativos nas folhas, que são muito menores quando a gente tem bons níveis de potássio e de magnésio. Os consultores de ponta no Brasil, na área de agricultura intensiva, tem aumentado muito a adubação com magnésio e tem conseguido, para café, para soja, melhores resultados nesse cenário de mudanças climáticas. E também, nesse trabalho aqui, ela coloca uma luz muito clara, a Bárbara Rodecker, sobre essa questão do potássio e do boro. Então, o que ela encontrou? Ela encontrou um alto incremento na eficiência de uso de água em plantas sob condições de seca, mas desde que suplementadas com boro, pela combinação de alta taxa fotossintética, alta concentração de potássio nas folhas, promovendo maior fechamento estomático, menor perda de água e maior translocação de açúcares para a raiz, né? E aí, no Brasil, empresas da região de savanas, com frequência, nos períodos secos, fazem aplicação foliar de boro. Por que pode ser feito? Porque em eucalipto o boro tem um certo grau de mobilidade no floema. Poucas plantas têm isso, o eucalipto é uma delas. E aqui tem uma receitinha que foi calibrada com experimentação de campo para boro. E nós temos aqui uma sugestão de uma faixa para uma fertilização de manutenção. Nós chamamos no Brasil em cobertura, não é? E mais ou menos a época. Aqui eu mostro para vocês, era lá o ano de 2009, quando nós fomos solicitados a fazer um estudo, porque muitas empresas florestais, naquela crise econômica mundial do final do ano de 2008, tinham feito adubação de base, mas não tinham plata para fazer as manutenções. Então, eles falaram, o que vai acontecer se a gente atrasar, fizer essa fertilização mais tarde? Então, nós fizemos o estudo juntando modelagem ecofisiológica, esses modelos de recomendação de adubação, e vejam, se nós só fizéssemos a base
né? Ali, ó, base e a primeira manutenção, e não fizéssemos as outras manutenções, olha a perda de produtividade que nós teríamos. Mas se nós fizéssemos assim o S7, que seria base, primeira manutenção, e atrasássemos por vários meses a primeira fertilização de cobertura, né, nós teríamos uma perda praticamente desprezível. E aí, pessoal, nós estamos mostrando aqui para vocês uma coisa importante. Os eucaliptos têm uma poderosa resiliência ao estresse hídrico e nutricional. Então, aqui, ó, aos 2 anos de idade, a gente fez uma refertilização. E aí, olha o que aconteceu aos 41 meses, ou seja, com quase 4 anos de idade. Uma bela resposta, né? Uma bela resposta. E vejam, só que essa resposta foi menor quando a gente fez a refertilização na idade de 4 anos. Mas essa é uma válvula que a gente tem de trabalho. E aí, grandes empresas florestais seguem esse modelo, né? A colega me perguntou sobre o fosfato natural. Ó, fosfato natural reativo. Funcionou bem durante muito tempo. Foi descontinuado por razões econômicas. Na linha de sulco também, e calcário a lanço. E aqui tem todas as operações. A dosagem varia com o nível de fertilidade, com a textura do solo, aplicação localizada, plantio livre de mato, de vegetação invasora, né? E aqui, aos 12 até os 24 meses depende da análise foliar, se faz a aplicação de nitrogênio e potássio ou apenas de potássio a lanço na área toda. E aqui tem uma receitinha que funcionou muito bem para o Brasil, para 45 de IMA, 45 metros cúbicos por hectare ano, são 5 solos. Aqui nós temos a base de fósforo, o calcário dolomítico, ó, de 1 para 5 em geral, nós temos solos mais fracos, para o mesmo nível de produtividade. As adubações de manutenção, e há uma série de observações. E a matéria orgânica do solo é um dos melhores indicadores da qualidade do solo, especialmente na região tropical. Na empresa Senibra, o que vocês estão vendo? Maior qualidade de solo, maior índice de qualidade de solo, maior o IMA, em várias classes taxonômicas de solo. Aqui, olha, para mostrar para vocês agora uma coisa, que é o seguinte, qual é a tendência muito recente no Brasil? Mudar um pouco o modelo. Então, vejam, vamos lá. Raízes das plantas de cobertura. Quanto mais raiz de plantas de cobertura, maior a quantidade de raiz da soja plantada posteriormente. Vejam, aqui nós vamos aos famosos bioporos. Vejam aqui. Em 2002, tinha aqui raízes de canola. Essa canola, foi cortada, houve a colheita. O que aconteceu? A raiz se decompôs in situ, no local. Então, ela gerou um bioporo. Tá? Vejam que a soja associada cresceu em torno dessa região. Você foi gerando porosidade no solo. Por esses poros, inclusive a caliza colocada na superfície é capaz de descer fisicamente. E aí você começa a entender esses resultados da caliza superficial levando o cálcio mais profundo, porque desce pelos bioporos. Aqui você tem isso, olha, aqui, do ano passado, lá em Minas Gerais. Olha só o que significa isso no campo, né? Então, olha,
Aqui nós temos o Rodrigo Lima, que fez mestrado comigo há uns 20 anos atrás. Que tal? Vejam aqui, ó. Que tal esse solo? Olha as raízes dessas gramíneas. Solo aqui, nós temos aqui, ó, 2 metros. Esse rapaz tem em torno aí de 1,78 m, por aí. Aqui nós temos 2 metros de trincheira. Olha a raiz em profundidade. Veja isso, Gleison. Olha, fez aqui, ó, um estudo com vários tipos de gramíneas de cobertura diária. Rusiziense, piatã, braúna, charaés. Charaés é um tipo de braquiarão, como o piatã também é. Né? Gênero atualmente Urocloa. E combinações. Vocês estão vendo isso, né? Muito bem. Que tal? Novamente, ó, o aprofundamento de raízes. Então, o que o pessoal está fazendo? Eles estão condicionando química e fisicamente o perfil de solo por uma via biológica, com plantas de cobertura. Vejam, olha, 120 dias o ciclo dessas gramíneas. Olha como que fica isso, ó, quando põe um grid, até 2 metros de profundidade. Você tinha muita raiz e muita raiz fina lá embaixo. Então, a mesma coisa. E aqui, ó, aqui vocês têm uma visão geral. Só que esse solo, quando vocês olharem o teor de argila dele, vocês vão ficar impressionados, né? Então está aqui, ó, quantidades acumuladas de biomassa desses cultivos. Então aqui, ó, isso aqui é uma média daquelas várias coberturas, culturas de coberturas. Aqui estava o solo. Aqui estava o solo, uma área de baixa fertilidade, sem correção, sem encalado, sem gesso, tá? 7% de argila, 90% de areia, com amplo predomínio de areia grossa, tá? Vejam, aqui nós temos a quantidade de acumulada já em biomassa num solo um pouco melhor, está ali. E agora nós vamos ter aqui, ó, os nutrientes acumulados em relação, ó, isso aqui em relação à média de todas as coberturas. Então, esse tipo de estudo tem sido feito, e aí você vê as consequências na melhoria da condição química e física do perfil de solo em profundidade. Aqui, olha, aí eu perguntei ao Rodrigo, eu quero falar isso lá para o pessoal, mas eu quero saber algumas coisas. Ele falou, olha, você vai recomendar eles plantarem a braquiária charaés, por exemplo, com uma leguminosa, que é o feijão mungo. Isso tem funcionado muito bem aqui em Vichada, na empresa da qual ele é consultor aqui em Vichada. Tá? Então, você vai plantar. O que você vai fazer? Ele deu até as dosagens de sementes do feijão. O feijão é uma leguminosa, vai trazer nitrogênio, né? E tem uma eficiência, essas associações, viu, muito poderosa para melhorar a física de solo em profundidade. Tá? Então, aqui, olha, a braquiária em que você faz o rolo faca, você passa o rolo, ela perfilha muito mais do que quando você não passa esse rolo. Então, a recomendação que ele me passou, fazer primeiro, no início da área, faz um encalado com incorporação, na camada de 0 a 20. Aplica fósforo e potássio no início, para dar uma condição muito boa para o crescimento dessas vegetações. Depois combina o freehold mungo com a braquiária MG5. Tá? O mungo, 20 quilos por hectare de sementes. A braquiária, cultivar charaés, 400. Aí tem toda essa complicação que resulta aqui em 10 quilos por hectare de sementes de braquiária.
faz essa combinação, intercala com o eucalipto plantado mais aberto, tá? É um modelo muito interessante para a gente fazer a chamada agricultura regenerativa, que é voltar ao longo de muito tempo. O cultivo que foi feito foi degradando o solo, química, fisicamente e biologicamente. Vamos voltar a melhorar ele, né? Então, a ideia seria plantar, o mungo vai produzir sementes naturalmente, melhor até, segundo o Rodrigo. Você vai trabalhar a braquiária e vai deixar tudo na área. Isso vai ficar na área, vai ser uma poderosa devolução de nutrientes, formação dos bioporos, melhorar o balanço de nitrogênio e tudo mais. Por que é importante o balanço de nitrogênio? Vejam aqui o que o eucalipto, resíduos da colheita de eucalipto, tem altíssima relação carbono-nitrogênio, com exceção das horras. Os demais, casca, corteza, ramos e raízes, relações muito altas. E isso é complicado, porque vejam, quando eu deixo o resíduo de eucalipto na área, olha, quando eu deixo a corteza na área, Veracel, Suzano, Senibre e muitas outras estão deixando corteza na área, principalmente aquelas que usam Harvest Forwarder, isso quase que dobra a transferência do carbono do resíduo para a matéria orgânica estável no solo. Então, isso estabiliza carbono no solo com muita eficiência, né? Vejam aqui, e muito interessante esse, quando a gente só tem a espécie arbórea sem leguminosas, arbóreas ou outras leguminosas associadas, eu não ganho carbono. O que eu ganho de carbono para o sistema eu perco. Quando eu agora tenho leguminosas, o exemplo da acácia mangium, mas aí é complicado, é muito complicado manejar acácia dentro de um bosque de eucalipto. É operacionalmente muito difícil. Então vem a ideia de buscar outras leguminosas, por exemplo, como o frijol mungo, né? Veja, o ganho de carbono supera amplamente a perda de carbono e a mudança no carbono do solo é positiva. Então eu estabilizei carbono no solo, né? E olha que legal, quando eu peguei o resíduo, esses aqui, do eucalipto, esses aqui qualificados, e peguei esses resíduos e apliquei nitrógeno, peguei nitrógeno, diluí em água e apliquei sobre o resíduo, são as barras de cor preta, eu aumentei a estabilização de carbono no solo. Então, é muito importante nitrogênio para estabilizar carbono no solo. E esse é um grande problema dos eucaliptos, são pobres em nitrogênio. Aqui, para a gente fechar, só umas 3 ou 4 fotos. Aqui vocês estão vendo um eucalipto tradicional, aqui vocês estão vendo um eucalipto também, olha, numa outra área, mas aqui, olha, eu tenho aqui no meio, eu tenho soja. Vejam, é aquilo que Gabriel falou. Eu tenho as fileiras de eucalipto e eu tenho uma faixa larga aqui com soja numa área plana nas savanas e aqui na região da zona da Mata Mineira, de Minas Gerais, em área de morro. Esses sistemas todos, aqui mais um detalhe dessa área, aqui saiu a soja, entra a braquiária. Então, veja, antes de colocar a braquiária, aplicou fósforo em toda a área. Esperou 8 meses, colocou a braquiária
e as árvores de eucalipto continuaram a crescer. Aqui só um detalhe do eucalipto. Lá no início, tudo começou com eucalipto e arroz de sequeiro. Arroz. O eucalipto adubado e o arroz adubado. Não funciona este pensamento de que uma cultura vai aproveitar o residual da adubação da outra. Você tem que adubar cada cultura. E aí soltando os animais no pasto. E aconteceu aquilo que Gabriel falou: os animais no período seco estavam embaixo do eucalipto, fazendo uso dessa pastagem muito buena, com alta palatabilidade. Então, isso são coisas importantes. E é o que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço muito.